Fala pessoal, eu sou o Ashura do canal Ashura BR e no vídeo de hoje vamos ver muita coisa especial, pois o vídeo de hoje é uma espécie de retrospectiva de Lost Medias que eu falei aqui do canal. E só lembrando que neste vídeo vai ter só apenas as melhores Lost Medias que eu já falei aqui de 2022 até 2024. Ou seja, esse vídeo aqui vai ser uma reprise, tecnicamente uma reprise de vídeos que eu já postei aqui no canal. E o motivo desse vídeo existir é simples, pois muita gente aqui no canal praticamente começou a assistir o Ashura BR, a partir de 2023 ou até mesmo a partir desse ano. E muito provavelmente essas pessoas não conhecem essas Lost Medias que eu falei aqui no canal. Portanto, eu decidi fazer esse compilado de 1 hora com as melhores Lost Medias que eu já falei no canal. Tanto para vocês verem Lost Medias que eu já falei aqui e que vocês não conhecem, tanto para vocês, de certa forma, reverem essas Lost Medias. E o mês de novembro do canal Ashura BR vai se resumir a praticamente reprises de vídeos antigos, pois os vídeos novos estão em produção e também eu estou fazendo um especial de 10 anos da minha carreira. Então por isso esse é o motivo de eu estar fazendo reprises. Então pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito no canal. Que Ashura! Foi? Então bora ver esse compilado. E bem, a Lost Media de hoje é um tanto engraçada. É do Datena comendo sapato. Sim, isso mesmo que você ouviu, Datena comendo sapato. E bem, você ouvindo isso, você vai achar que isso daqui é brincadeira, que isso realmente não aconteceu, mas realmente o Datena comeu o sapato. E bem, todo mundo sabe que o Datena, ele é o apresentador do Brasil Urgente, um programa de notícias que passa na Band no hora da tarde, é meio que o Cidade Alerta, só que da Band. E bem, na internet surgiu uma imagem do Datena com um sapato na mão e embaixo uma legenda perguntando: você quer que o Datena coma o sapato? Aí tinha uns 2 números de telefone, o primeiro era para sim e o outro era para não, ou seja, era para você ligar para um desses números, para um desses 2 números, se você quisesse se o Datena comesse o sapato ou não. Mas bem, pelo que eu sei, essa imagem do Datena perguntando se ele tem que comer o sapato ou não virou um certo meme na internet. Só que muitos anos depois o pessoal quis descobrir da onde que veio essa imagem do Datena comendo o sapato, se era uma imagem real ou se era uma montagem. No server da Lost Media Brasil, salve aí pessoal da LMB. E bem, o pessoal lá do server eles mandaram que uma pessoa chamada de Heavy Master, eu acho que é assim, ele descobriu que que a imagem original desse Datena perguntando se ele tem que comer o sapato ou não era na verdade uma montagem, não uma montagem da imagem, sim da legenda. A legenda perguntando se o Datena tem que comer sapato. E isso sim é uma montagem, pois na imagem original não tem a legenda, só que tipo, na imagem original que o Heavy Master achou, o Datena continua com o sapato na mão. Então ficou meio uma dúvida no ar se esse programa realmente era real. E sim, era real, pois o Canudo, um membro da Lost Media Brasil, acha uma matéria da Folha de São Paulo do dia 13 de setembro de 2005, que nessa matéria fala que o Datena disse que iria comer o sapato se o ex-prefeito, prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, fosse preso. E como ele foi preso, ele deu uma mordida no sapato. Então aí está a foto do Datena dando uma mordidinha no sapato, E está aí a prova de que Datena comendo sapato é real. Só que infelizmente o programa inteiro do Datena comendo sapato não está disponível na internet. Só está disponível a imagem verdadeira sem a legenda e também a imagem dele dando uma mordidinha no site da matéria da Folha de São Paulo. E como já sabemos, o programa do Datena tem um monte de bizarrice. Também dele falando mal de Pokémon GO. Vai dando um tirão no pé do ouvido por causa de um telefone celular. Olha lá o Pokémon, vê o cara e mete uma bala em você. Entendeu? Então eu continuo achando que é uma coisa idiota você ficar caçando Pokémon no Brasil. É a mesma coisa você caçar Pokémon em Cabul, no Afeganistão, no Iraque. Agora, tem lugar que você pode caçar Pokémon. Sei lá também que lugar é. Dá o seu telefone aí pro cara aí do lado. Então é o chamado Pokétrouxa. Também dele
dele comendo pizza ao vivo, e a propósito, o Datena comendo pizza é Lost Media também. Só que como o Datena comendo sapato é mais interessante, eu vou falar mais sobre o Datena comendo sapato do que comendo pizza. Além de que também tem aquele caso lá do Datena ficando de cueca ao vivo. Ele não ficou de cueca não, ele tava com outra calça, uma outra calça por baixo. Na década de 60, os animes estavam começando a se popularizar, então com isso surgiram vários estúdios de animação japoneses, e um desses estúdios se chamava Nippon Television Animation, que resumido fica NTA, que resumido era um estúdio de baixa qualidade. Eles fizeram animes como Shadow Boy e Il Piccolo Detective. Depois deles terem acabado e cancelado as duas séries, eles precisavam de um novo trabalho. Então foi aí que chegou a empresa Shogakukan, que era uma editora de mangás, deu várias recomendações para a Nippon Television Animation, que a Nippon Television Animation poderia fazer. Só que Masumi-Jan, um ex-parceiro do querido Osamu Tezuka, decidiu que queria fazer uma adaptação animada de Doraemon, pois achava inspiradora, ou eles achavam que os animes produzidos pelos criadores de Doraemon fossem fazer muito sucesso e dinheiro. Antes da Nippon Television Animation fazer uma adaptação de Doraemon, outras tentativas foram feitas, e inicialmente o anime de Doraemon seria feito no Estúdio Zero. Mas acabou que essa ideia do anime ser feito na Estúdio Zero acabou não saindo do papel. Outra tentativa de levar Doraemon às televisões foi de Souji Oshio, o fundador da P Productions. E ao invés de ser um anime, eles queriam fazer um live action de Doraemon, como se fosse um tokusatsu, mais ou menos assim. Mas como esse live action é meio desconhecido, foi cancelado. Então, com a ajuda de algumas pessoas que trabalharam na Multi Productions, em 1972, Masumi Jun conseguiu fazer um piloto de Doraemon em 1972 e conseguiu a aprovação para fazer uma adaptação em anime de Doraemon. E quem aprovou foi a NTV Japan, um canal de televisão. E assim, no dia 1º de abril de 1973, meu Deus, a série estreou no meu aniversário. Na real, nem foi no meu aniversário, né, já que em 1973 eu não era nascido. Era exibida na NTV Japan o primeiro episódio de Doraemon 73. Algumas diferenças de Doraemon 73 é na voz de Doraemon. Como nós sabemos, na versão de 79 e 2005, o Doraemon tem uma voz meio aguda. Só que no anime de 73 ele foi dublado pelo Kosei Tomita, que fez uma voz mais grave e meio tonto para o protagonista. Só que na metade do anime ele acabou sendo trocado pela Masako Nozawa, que é conhecida por fazer a voz do Goku e do Goten e do Gohan em Dragon Ball. E a voz dela do Doraemon ficou meio que parecida com a voz que o Doraemon tem atualmente. Outra diferença é o humor. Enquanto as séries atuais de Doraemon, o humor da série é meio inteligente, o humor desse anime é pastelão e maluco. E a maior diferença, comparada a essas duas que eu disse, é a personagem Gachichako, que é uma pata maluca que faz a vida do nosso querido Doraemon um inferno. Mas bem, no mangá ela só apareceu em 5 capítulos e depois sumiu. Só que no anime de 73 eles resolveram dar um certo destaque na personagem. E lembrando que ela só apareceu nessa versão do anime. No anime de 79 e 2005 ela nunca apareceu. Além de que o criador do Doraemon, o Fujiko F. Fujo, ele odeia essa personagem. Tanto que ele odeia essa versão do anime, devido às diferenças que a Nippon Television Animation fez. Tanto que, quando o Fujiko era perguntado sobre o anime, ele simplesmente falava, "Não quero saber". Tirando isso, o anime fez um certo sucesso no Japão. Mas apesar da alta audiência, a gente deve lembrar que a Nippon Television Animation era um estúdio meio barato, então começou a surgir uns problemas financeiros durante a produção do anime.
Além de que a Nippon Television Animation também tinha várias dívidas com as pessoas que trabalhavam lá, então eles não acabavam pagando quem trabalhava no anime, o que causou o cancelamento do anime por parte da NTV Japan, o canal que transmitiu Doraemon 73. E com isso, a NTV Japan acabou cancelando seu contrato com o estúdio que animou Doraemon 73. Mas, para não deixar um buraco na programação da NTV, eles decidiram dar uma chance para o estúdio, para eles terminar os episódios que eles estavam fazendo, além de que eles deveriam fazer um último episódio para acabar tudo aquilo. E aliás, o último episódio de Doraemon 73, que é chamado de Sayonara Doraemon, que traduzido para o português fica Adeus Doraemon, foi produzido entre 1 ou 2 semanas. Então o episódio tinha muitos erros de animação, os personagens ficavam com um traço ruim, ficavam com um design bem grotesco, ficava mal desenhado, porque você sabe o que eu disse, né? O episódio foi animado entre 1 ou 2 semanas, então acabou sendo um desastre. Então acabou sendo um resultado meio ruim do episódio. O pior é que tem chance da animação do último episódio de Doraemon 73 ser uma das piores desse estúdio. Depois do anime ter acabado, os materiais do anime foram destruídos, e já as fitas dos episódios foram vendidos para uma pessoa, que até hoje não se sabe quem é. Mas bem, depois do cancelamento, o anime foi reprisado diversas vezes. E a última vez que o anime foi reprisado foi em 1979, que foi o ano que foi produzida a segunda adaptação anime de Doraemon. O anime de 73 parou de ser reprisado na TV por causa da TV Asahi, que foi o último canal a passar Doraemon 73. E o motivo foi porque eles não queriam que as crianças acabavam confundindo o Doraemon 73 com o de 79. E com isso o anime nunca mais passou na TV. E já a Nippon Television Animation faliu em 1975. Agora vocês devem estar se perguntando o paradeiro dos 26 episódios. E bem, a Imagica encontrou os episódios 18, 20 e 26 no seu acervo, mas nunca disponibilizou ao público. E em 1998, uma mulher chamada Yoshiaki Iwata encontrou no seu videocassete uma gravação da metade do episódio 18 de Doraemon e enviou a gravação para a sua amiga, que era conhecida como Hannah Ballon. E a Hannah Ballon postou a gravação da metade do episódio 18 no seu blog, e também ela postou alguns clipes de áudio de episódios de Doraemon. Mas infelizmente o blog acabou sendo apagado. Mas os áudios dos episódios foram salvos. Infelizmente só a gravação da metade do episódio não foi salva. Anos depois, em 2004, um estudante japonês obteve os áudios dos minutos iniciais e finais do primeiro episódio de Doraemon 73 por meio de um usuário anônimo. E ele postou tudo no seu blog. E até hoje esses áudios estão disponíveis na internet. Agora você deve estar se perguntando se existia alguma chance de alguém que trabalhou na série ter os episódios. E bem, existe sim, e tem, que é o Masumi Jun, o produtor executivo de Doraemon 73. Masumi Jun, em 2003, tinha criado um blog voltado para falar sobre o Doraemon 73. E lá ele postou fotos dos documentos do anime e também algumas imagens dos episódios. Então algumas pessoas perguntaram se ele podia postar algum clipe do anime. Então Masumi Jun criou uma conta no Chushan e postou a abertura e os créditos do anime. Só que acabou dando uma certa merda, pois a abertura e os créditos acabaram vazando para fora do site. Então várias pessoas estavam postando a abertura e os créditos, e por causa disso Masumi Jun acabou tendo problemas com a justiça por causa da lei de direitos do autor, e com isso ele acabou sendo multado, o que fez ele ser proibido de postar algum vídeo do anime. Mas bem, Masumi Jun tinha dito que não poderia postar nada do anime de 73 até que o novo anime de Doraemon de 2005 acabe, ou que os direitos autorais do anime expirassem. Quando Masumi Jun disse isso, era suposto que os direitos expirassem em 2023. Mas, por causa de umas mudanças na lei, os direitos só vão expirar em 2043.
E a inspiração só iria funcionar para os direitos do anime, não para os direitos dos personagens. Então não se sabe se o Azumi-chan em 2043 consiga postar algo da série, mesmo que só os direitos do anime tenham acabado ao invés dos personagens. A única vez que Azumi-chan conseguiu mostrar alguns episódios foi em conversões de fãs e seminários. A exibição mais recente dos episódios do anime foi em 2018, num seminário que ele fez sobre Osamu Tezuka e a Nippon Television Animation. Agora uma coisa bizarra, existe uma gravação do Doraemon 73, mas a coisa esquisita é que está numa fita pornográfica. Em 1973 foi lançado o filme pornográfico do Comet Porno Zokis Shikan. Nesse filme tem uma cena em que um médico tá espiando uma mulher se trocando, até que na TV dá pra ver que tá passando um episódio de Doraemon. E o episódio em questão é o 14. E vale lembrar que o áudio do episódio não é do episódio, pois o áudio do episódio acabou sendo trocado para um áudio de um episódio de Sazan-san. Desculpa se eu falei errado, mas é muito estranho eles terem trocado o áudio de Doraemon para um áudio de outro anime. Bem, como algumas pessoas sabem, As Aventuras de Pinóquio, que na versão japonesa se chama Kashi no Kimoku, é um anime de 1972 feita pela Tatsunoko que teve mais de 52 episódios. E o anime chegou aqui no Brasil em 1978 com uma dublagem feita na BKS na TV Tupi. E segundo fonte de um jornal conseguido pelo Vai Me LC, Pinóquio tem chance de ter estreado primeiramente numa afiliada da TV Tupi, que se chamava TV Brasília, e esse jornal é do dia 7 de abril de 1978, em que falava que algumas pessoas que ganhassem um concurso iriam ganhar camisas do Pinóquio com a logo da TV Tupi. E com isso tem chance de Pinóquio ou ter estreado em maio ou em abril de 1978 numa afiliada da TV Tupi. Não se sabe se Pinóquio estreou no mesmo dia, no mesmo mês que na TV Brasília, ou se foi meses depois. Pois o Vai Me LC também achou outra coisa de jornal, que tinha uma foto de uma programação da TV Tupi de 31 de julho de 1978. E pelo que está escrito aí no calendário, dá a entender que Pinóquio talvez deve ter estreado na TV Tupi normal, nacional, que Pinóquio deve ter estreado em julho ou agosto, ou simplesmente estreou no dia que esse jornal foi publicado, 31 de julho. E nessa grade de programação que tá nesse jornal, eu falei calendário, mas é grade de programação, Pinóquio era exibido na faixa das 6h30 da tarde, nas segundas, nas quartas e nas sextas. Depois da exibição de Pinóquio na TV Tupi, o anime acabou ficando um ano fora do ar, provavelmente, porque eu não achei nenhuma informação dizendo que Pinóquio passou na TV Tupi em 1979, mas pelo que dizem, a partir de 1980 o anime começou a ser exibido na Record. E foi na Record que o anime ficou sendo exibido bastante tempo, até 1984, onde Pinóquio foi visto pela última vez numa grade de programação do dia 4 de julho de 1984. E também algumas pessoas dizem que Pinóquio foi exibido no SBT. E pelo que dizem, Pinóquio foi exibido apenas no SBT do Rio de Janeiro. Agora provavelmente vocês vão me perguntar assim: mas Ashura, como que isso foi possível? Quem tinha os direitos de Pinóquio era a Record, como que o SBT passou? E bem, pra quem não sabe, nas eras de ouro do SBT e da Record, o Silvio Santos ele era praticamente quase que dono da Record na época. Então por isso foi meio que possível o SBT ter os direitos de Pinóquio também. Só que era um direito só para um estado, ou seja, Pinóquio provavelmente era exibido na Record de São Paulo, enquanto que no Rio de Janeiro era no SBT. E alguns sites dizem que Pinóquio foi exibida numa afiliada da Record que se chamava TV Guaíba, que é do Rio Grande do Sul, eu acho. Infelizmente, a partir daí, a dublagem da BKS de Pinóquio infelizmente desapareceu. E agora vamos falar do elenco da dublagem. E nessa dublagem da BKS, Pinóquio foi dublado por Ivete Jaime, que é conhecida por ser uma das vozes da Minnie Ranheta e também por ser a primeira voz do Cebolinha. Muito bem, seu patifinho ruivo. Eu vou contar até 3 e depois vou atirar. 1, 2, 3. Meu plaquinho é um cãozinho que eu não sei se vai comer. Ai,
Mônica. Onde põe os meus? Força demais, Mônica. Era branca. E agora volta, covarde. Diz ao teu senhor que o príncipe Safiri vai acabar com o lobo. E diz também que eu não preciso de recompensas para ajudar meu povo. Transmite esse recado, viu? Gepeto, na dublagem da BKS, foi dublado por José Soares, que ficou conhecido por ser o diretor da dublagem da AIC de Pica-Pau e também por ser a primeira voz do Zé Jacaré na dublagem da AIC. E também ele foi a primeira voz do Mestre Kami na dublagem da Gota Mágica de Dragon Ball clássico, eu acho. Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Quem disse eu, disse eu? Eu disse eu, disse eu! Quem disse eu disse, quem disse sai disso aí? Eu ia para casa para comer sopa de nabo. Isto é melhor, é comida de nababo. Nada mais cheiroso que um assado na panela. Tempere um pica-pau e ponha tudo dentro dela. Tem razão, já tinha esquecido desse detalhe. E essa agora eu que ia dar a ave. Já sei o que poderia dar a vocês. Que tal a nuvem dourada? Mas é claro, porém terá que me escutar atentamente antes de tentar sair voando nessa nuvem. A condição é que você seja bom e tenha o coração puro. Avante! Ai, minha coluna! E o grilo falante nessa dublagem foi dublado por Naí Silva, que foi a primeira voz da Lasquita na dublagem da AIC de Pica-Pau. Corrigindo aqui, pessoal, a Lasquita não aparece em nenhum episódio dublado pela AIC, então provavelmente a Naí Silva deve ter dublado a Lasquita em alguns dos episódios dublados na BKS, mas infelizmente eu não achei esses episódios. A Fada do Carvalho foi dublada por Márcia Gomes, que ficou conhecida por ser a voz do Gato Félix nas animações do Gato Félix dubladas na BKS. Ela também dublou a Luluzinha nos curtas antigos da Luluzinha dublados da BKS e também a dublou a personagem Lua de Sailor Moon. Bom dia! Qual é o seu problema, Anabela? Você não se sente bem? Olá, pessoal! Foi bom vocês terem vindo. Sabem, já vivemos muitas aventuras incríveis juntos. Mas tenho que contar a vocês a que supera todas elas. É que eu acabei de voltar da terra de Oriana. Pois não, senhorita? Eu queria trocar por outra coisa qualquer. Não é bem isso que eu queria. E o Laudinólio foi dublado por Gervásio Marques, que ficou conhecido por ser uma das vozes do Walter Lantz e também por ser a voz do Batman no Batman da Filmation. De acordo com o Batcomputador, o lugar mais quente da cidade é a usina de aço Gotham. Por que alguém poderia querer roubar lá? Mas claro, esta charada foi feita para criar confusão. Eu não compreendi. No Batmóvel eu explicarei. Vamos embora, Robin. E o Vadinólio foi dublado por adivinha quem? Marcelo Gastaldi, que é o maravilhoso dublador do Chaves e do Chapolin e também a voz do Charlie Brown na dublagem maga de Snoopy. Mas você não é igual como aparece na televisão. Qual é a diferença? Bom, é que quando eu via você na televisão, eu pensava que você fosse nanico. Mas não tanto. Nós somos quase da mesma altura. Olha, quase. O Mestre dos Bonecos e o Ratinho Barba Ruiva, ambos foram dublados por Francisco Borges, que foi a voz do Mario na dublagem da BKS de Mario 3, e também foi o locutor nas eras Hanna-Barbera, Jane Elite e Chuck Jones de Tom e Jerry na dublagem da BKS, e também ele dublou Leôncio no curta O Doido da Praia do Pica-Pau na dublagem da BKS. Nada é impossível para os irmãos Super Mario, Alteza. Vamos proteger. Você não sabe, pássaro, é que estes anõezinhos também têm superpoderes. Venha, Luigi, vamos dar-lhe uma lição. Vamos procurar alguma super folha. Tom e Jerry. Jerry não é bobo. Tom e Jerry. Cuspido por Cupido. Uma distribuição United Artists. Versão brasileira BKS. Eu acho que estão pensando que eu quero matar este peru. Bom, eu quero e eu vou dizer por quê. Hoje é meu dia de folga e, como é de meu costume, eu usualmente... O Franco, que na dublagem da BKS se chamava Pedro, foi dublado por Zezinho Cutolo, que foi a voz do Doraemon na versão de 1979, que foi dublado na BKS, e também ele foi a voz do Toad na dublagem da UniArt de Mario 3. Você voltou porque riram de você, seu frouxo? É lamentável. Realmente não tem jeito mesmo. Bem, vamos ver. Já sei, eu vou tirar isso.
inscreva no canal. E a Ana, na dublagem da BKS, foi dublada por Xiomara Nog. É Xiomara Nog, seu burro! Pelo que eu saiba, ela dublou Bolinha no anime da Luluzinha. E por fim, pelo que dizem, o locutor da dublagem da BKS de Pinóquio foi Carlos Alberto Vacari, o saudoso locutor da dublagem da AIC de Pica-Pau. MCA TV apresenta uma distribuição Universal Filmes. O Pica-Pau em Chefe Charlie Cavalo. São brasileira AIC Sampaio. E bem, eu já falei dos dubladores e agora vocês devem estar se perguntando pra mim se a abertura do anime chegou a ser dublada. E bem, pelo que dá a entender, eles dublaram a abertura, pois eu lembro que tinha um comentário de uma pessoa que tinha dito que na abertura do anime apareceu o nome do anime em português, tipo Pinóquio na abertura, aparecia um texto escrito Pinóquio na abertura. Só que não tem, tipo, ninguém falando sobre a abertura, se lembra da letra ou coisa do tipo. Mas depois de um tempinho eu acabei desconfiando de uma coisa, pois tem chance do anime do Pinóquio na dublagem da BKS ter sido dublado por cima da primeira dublagem mexicana, que foi feita praticamente na mesma época da dublagem da BKS. Ou sei lá, eles receberam o script da dublagem mexicana da primeira, só que usaram como base a versão japonesa, talvez, sei lá. E no YouTube tem uma fanzine de uma mulher que cantou essa suposta abertura da dublagem mexicana. E nessa versão da dublagem mexicana, a abertura do anime virou uma música sobre uma árvore de caqui. E bem, eu realmente não sei o que fizeram pra letra da abertura original, Kashi no Kimoku, virar árvore de caqui, pois na abertura japonesa não fala sobre árvore, e sim sobre o Pinóquio, e na dublagem mexicana fizeram a abertura virar sobre crescimento de árvore de caqui, mas provavelmente isso só foi um erro de tradução do nome Kashi no Kimoku. E bem, infelizmente a primeira dublagem mexicana do anime também está na mesma situação da dublagem brasileira da BKS. Só que os mexicanos eles têm a possível abertura do anime, já que uma pessoa fez um fansing falando sobre a letra. Então a gente não tem como ter certeza se na BKS eles manteram a letra sobre árvore de caqui ou eles fizeram outra letra para a abertura. Por isso, se você assistiu Pinóquio com a dublagem da BKS, eu peço que você diga aí nos comentários se você lembra sobre a abertura, ou se você lembra alguma coisa da dublagem da BKS mesmo, pra gente, sabe, coletar informações, já que não tem quase nada de informação. Praticamente o máximo de informação que a gente tem é dos dubladores, graças a Deus. Entre 2008, 2009 e 2010, eu assistia muito a TV Brasil e a TV Cultura, pois na época eu morava numa casa onde a Globo e o SBT e a Record não pegavam sinal direito. Então eu acabei não tendo muita chance de ver TV Globinho, Bom Dia e Cia, Sábado Animado, fazendo com que eu ficasse limitado à TV Brasil e à TV Cultura. Mas ainda bem que nesses dois canais passavam muitos desenhos bons, como Meu Amigãozão, Carrapatos e Catapultas, Anabel, Peixonauta, Trombatem, até mesmo Cocoricó, o grandioso Tomás e seus amigos. E também um desenho de cachorro que eu não lembro o nome, mas era um desenho brasileiro. Mas bem, no meio disso tudo eu lembrava de ter visto um programa que parecia stop motion na TV Brasil, e que o programa tinha uns dois protagonistas que eram meio... que pareciam, sei lá, eu não sei, pareciam bonecos. E bem, por muito tempo eu não sabia do que se tratava esse programa, eu nem lembrava mais o nome. Então eu entrei no server da Lost Media Brasil, e aí eu acho que nas minhas primeiras mensagens no server deles, eu fui no chat de alguém se lembra pra ver se alguém se lembrava disso. E bem, muita gente mandou sugestões do que poderia ser, até me mandaram dizendo que poderia ser Pingo, só que tipo, o Pingo não passava na TV Brasil e sim na TV Cultura. E também se fosse o Pingo eu já ia saber, né, porque tinha um pinguim, né, e também Pingo é muito meme na internet, então logo eu ia descobrir que era Pingo, mas na verdade não era Pingo. Infelizmente no meio disso tudo eu acabei não descobrindo, mas depois de vários meses uma pessoa grandiosa me mandou do que se tratava esse programa. Bem, um cara chamado Homem Animania disse que também assistiu a TV Brasil nessa época, mas ele disse que não se lembra de ter assistido nenhum stop motion nessa época. E ele perguntou se não se tratava de Dango Balango. Então na mesma hora que ele falou, eu resolvi pesquisar para ver do que se tratava esse Dango Balango. Aí eu acabei lembrando que era isso, era Dango Balango. E eu fiquei muito feliz de descobrir que era Dango Balango, que eu finalmente descobri do que se tratava esse programa que eu assistia na TV Brasil entre 2009 e 2010, esses anos.
E realmente, Dango Balango não é stop motion, a minha memória me enganou. Era realmente um programa em live action com bonecos. Então valeu aí, homem animalia. Não sei se você está assistindo esse vídeo, mas eu agradeço você. E bem, vamos falar do Dango Balango. Dango Balango é um programa infantil cujo tem 3 personagens: Joduca, sei lá que é isso, e Drusilla. Esses 3 personagens participavam de diversos quadros no programa, para fazer com que as crianças se identificassem com a situação dos personagens em determinado contexto da narrativa infantil. O primeiro episódio de Dango Balango foi exibido pela primeira vez no dia 26 de junho de 2006. Inicialmente, as 2 primeiras temporadas eram exibidas na Rede Minas, mas a partir da terceira, o programa começou a ser exibido em rede nacional em 2009 pela TV Brasil. Corrigindo aqui, na verdade quem começou a passar Dango Balango primeiro em rede nacional foi a TV Cultura, a partir de 2010 que aí sim a TV Brasil começou a exibir. No momento, Dango Balango teve 4 temporadas, e a primeira temporada é considerada Lost Media, pois só foi exibida na Rede Minas, e quando o Dango Balango começou a se exibir na TV Cultura e na TV Brasil, eles só passaram a partir da terceira temporada, eu acho. Hoje em dia, infelizmente, a TV Brasil não exibe mais Dango Balango. Quem exibe Dango Balango ultimamente é a TV Escola, que só está passando os episódios das temporadas recentes. E é bem difícil dizer se eles vão exibir os episódios antigos de Dango Balango algum dia, pois eles só estão passando os episódios recentes. E bem, agora você deve estar me perguntando o que eu achei de Dango Balango depois de muitos anos. E bem, é um programa meio estranho, bem estranho na minha opinião. A abertura até que é legalzinha, só que é meio estranha, como eu disse. Provavelmente essa estranheza deve ser porque eles usaram bonecos para fazer os personagens, aí deve ter ficado meio estranho. E também a aparência dos personagens é meio esquisitinha também, mas não é uma aparência tão horrorosa assim. Tengo balengo, saramengo tengo. Focinho de fada, cara de monstrengo. Também as vozes dos personagens são meio estranhas, mas é meio audível, né? Absoluta certeza de que tinha veneno naquele copo. Sabe, tem alguém querendo eliminar toda a turma do Dango. Eu... Ai, o ovinho. Que voz é essa? Bem, se algum dia eu reagir a um episódio de Dango Balango em live, eu vou avisar, porque até o momento eu não assisti nenhum episódio completo, então eu não tenho muito o que falar sobre Dango Balango. Todo mundo que mora no Brasil com certeza conhece a Turma da Mônica. Se você não conhece, você provavelmente mora nos tempos de pedra. Você sabe que Turma da Mônica é aqueles quadrinhos, teve episódios em animação, filmes, live actions e muito mais. Mas você sabia que Turma da Mônica teve um especial de Natal que é considerado mídia perdida? E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é sobre Turma da Mônica Feliz Natal para Todos de 1980, que é considerado uma Lost Media. E se você não me conhece, eu sou a Ashura BR, esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E eu já vou avisando que se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu já estou muito perto dos 1000 inscritos. Por favor, pessoal, me ajude a chegar lá, falta bem pouco. E bem, todo mundo que está assistindo esse vídeo, principalmente você, Lucas DB, conhece Turma da Mônica, que surgiu lá nas tirinhas de jornais em 1950 e pouco e logo fez muito sucesso. Depois ganhou os próprios quadrinhos e até alguns filmes animados e até patrocínio pela Sica para fazer comerciais na TV, utilizando os personagens da Turma da Mônica. E nesse meio tempo, em 1976, foi feita um especial de Natal de Turma da Mônica que era exibido na Globo, que era sempre exibido nas épocas de Natal da Globo, da época. Mas esse não foi o único especial de Natal de Turma da Mônica feito, pois em 4 anos depois, a Maurício de Souza, junto com a Black White Color, que foi a empresa responsável por ajudar na produção do filme As Aventuras da Turma da Mônica, de 1982, e também no filme A Princesa e o Robô, de 1983. Eles fizeram, em 1980, um novo especial de Natal da Turma da Mônica, chamado Turma da Mônica Feliz Natal para Todos, que foi lançado primeiramente para um formato de vídeo chamado
chamado Super 8, que é um formato de vídeo em 8mm. E segundo alguns jornais, esse especial chegou a ser exibido no SBT no dia 20 de dezembro de 1981. E a sinopse desse especial de Natal é a seguinte: Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali se reúnem para cantar a música Feliz Natal para Todos. Só que do lado de fora da casa começa a chover e todos saem para brincar na chuva. Depois disso, eles voltam para casa e comem panetone e em seguida montam a árvore de Natal na sala. E bem, infelizmente de informação a gente só tem isso mesmo, e também além da capa da Super 8 desse especial. Infelizmente a Maurício de Souza Produções nunca relançou esse especial em DVD, VHS, nem exibiu na TV e nem está disponível no canal oficial da Turma da Mônica, se tornando uma lost media bem difícil de ser encontrada, principalmente pelo formato que o especial foi lançado, que é em Super 8. E aparentemente eles nem devem ter esse especial arquivado nos arquivos, pois se eles tivessem já teriam postado há muito tempo no Turma da Mônica oficial. Infelizmente isso não aconteceu. Mas alguns anos atrás um usuário do Facebook postou esse especial no Facebook. Só que infelizmente com o passar do tempo o post do especial foi deletado e ninguém salvou, o que é lamentável, pois o especial ficou por até que um tempo disponibilizado no Facebook e ninguém teve a pachorra de salvar. E vale lembrar também que no formato de Super 8 desse especial não tinha só essa animação de especial de Natal da Turma da Mônica, também tinha o curta do Ó, Que Dia. Oh, que dia maravilhoso! E também O Último Desejo e Um Cão Bem Treinado, que vocês provavelmente conhecem pelo VHS As Novas Aventuras da Turma da Mônica, que vocês sabem que o Cebolinha é dublado pela Angélica Santos e etc. Só que nesse arquivo de Super 8, esses 3 curtas estavam com uma dublagem mais antiga, que tinha o mesmo elenco do filme As Aventuras da Turma da Mônica e também dos comerciais da Sica, ou seja, o Cebolinha do OK Dia. Nesse formato de Super 8 lançado junto com o especial, o Cebolinha era dublado pela Ivete Jaime. Infelizmente a dublagem desses 3 curtas lançados para esse Super 8 estão perdidas, mas isso foi confirmado pela Angélica Santos. Sim, a Angélica confirmou que teve uma versão com a Ivete Jaime. E eu espero que esse especial seja encontrado. E provavelmente vai ser, pois pelo que eu saiba um monte de colecionador tem essa Super 8 desse especial. E eles não disponibilizaram até agora na internet, sei lá por quê. E também vale a pena dizer que vocês devem ir cobrar a Maurício de Souza Produções sobre o porquê que esse especial não foi recuperado. Tem que perguntar pra eles, cobrar eles para saber o que houve com esse especial, por que eles não resgataram até agora, se tá perdido ou sei lá, tá guardado em algum canto escondido. Sei lá, a gente tem que cobrar eles para saber se eles têm alguma coisa, sei lá, se eles têm alguma informação sobre o porquê que esse especial nunca foi relançado. Provavelmente quando vocês assistiam vídeos de dublagens perdidas, você provavelmente se esbarrava em um anime chamado Let's Go, um anime que foi exibido no SBT no ano de 2006. Um anime que tinha muito potencial de fazer sucesso no Brasil, vender brinquedos, mas que infelizmente foi um fracasso por causa do SBT, né? Tinha que ser o SBT! Bem, é isso que vamos falar hoje, o anime que fracassou no Brasil por causa do SBT. E bem, se você não me conhece, eu sou o AshuraBR, esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E como tá no título e na thumb, vamos falar de Let's Go. E já vou avisando que se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, pois isso ajuda muito lá no canal, que ela Ashura. Foi, e bora começar a falar sobre o anime. Bakuyo Sogoda, esquece, Let's Go foi um anime produzido pela Shebeck no ano de 1996. O anime até que fez um sucesso considerável no Japão, tanto que isso rendeu 2 continuações, Let's Go WGP e também Let's Go Max, de 1997 e 1998, além também do Let's Go o filme. E bem, esse anime despertou o interesse do Nelson Sato, o dono da Sato Company, acreditando que o anime fizesse muito sucesso na TV e principalmente com os brinquedos também, né?
Então ele ofereceu o anime para vários canais, só que após ele receber um monte de não dos canais, ele fechou uma parceria com o SBT, que aceitou exibir o anime. E bem, no dia 14 de outubro de 2006, ia ao ar o primeiro episódio de Let's Go às 7 da manhã no sábado animado. Puta que pariu, nasceu, caralho, puta que pariu. Isso é revoltante, tipo, os caras querem fazer com que um anime tenha sucesso às 7 horas da manhã, por que não colocaram 11 da manhã? Além também que essa exibição aí foi meio bagunçada, né, já que o SBT não fez nenhuma chamada anunciando o anime. Apesar do horário bem ruim, o anime conseguiu ter uma audiência até que boazinha, né, não era o que o Nelson e o SBT esperavam, mas tava dando uma audiência. Só que com o passar das exibições a audiência foi caindo um pouquinho. Aí depois do SBT ter exibido uns 15 ou 18 episódios, eles começaram a reprisar os primeiros episódios e assim o anime acabou saindo do ar, infelizmente. Se é que eu fico puto da minha cara. Não se sabe ao certo o motivo do anime ter saído do ar. Provavelmente foi porque o Nelson Sato não conseguiu manter o anime por muito tempo nas mãos do SBT. Aí o SBT, vendo que não estava fazendo sucesso, resolveu jogar fora o anime. E bem, e por causa dessa exibição horrível, o Nelson Sato tentou oferecer Let's Go para outros canais e ele chegou a um acordo com, adivinha qual emissora? Rede TV, o canal que mais cresce em baixa audiência. E com essa aquisição do anime para Rede TV, o Nelson Sato ficou muito empolgado. Em vários eventos de anime ele apareceu com banners de Let's Go com a logo da Rede TV. E no final o anime não estreou na Rede TV. Vai tomar no cu, piranha! Infelizmente. E com isso o Nelson Sato infelizmente resolveu desistir de trazer o anime, né, já que não deu certo. De falar, mas vamos falar da dublagem do anime, né? E bem, o anime foi dublado no estúdio da Uniarte, um dos estúdios mais baratos de São Paulo da época, mas que pelo menos eles fizeram um bom trabalho dublando Let's Go. E bem, Let's foi dublado por Alex Minei e Go foi dublado por Francisco Freitas. 30º, qual o problema, Go? Vai me dizer que nunca vi um prédio tão alto antes. Ah, o quê? Isso não é nada. 30º, posso vencer nesse prédio em qualquer dia da semana. Mas você não vai correr contra o prédio? Ah, sim, tá bom, eu sei disso. E bem, pelo que se sabe, a Uniarte chegou a dublar todos os 51 episódios da primeira série de Let's Go, a de 1996. E como a gente sabe, infelizmente o SBT nem exibiu os 51 episódios, só exibiu entre 15 ou 18 episódios. Porque não se sabe a quantidade exata de episódios que foram exibidos no SBT. E por causa disso o anime acabou tendo a sua dublagem perdida. E antigamente na internet só tinha o episódio 1 incompleto e o episódio 2. Mas nesse ano o querido RGM, junto com um amigo dele que tinha Let's Go gravado, eles disponibilizaram no Internet Archive o episódio 1 até o episódio 5 de Let's Go, todos gravados da época do SBT. Isso já é um avanço, né? Já que antigamente a gente só tinha os 2 primeiros episódios, agora a gente tem os 5 primeiros, né? Mas ainda falta muitos, né? Tipo, a gente sabe que o SBT exibiu 15 ou 18 episódios, então ainda falta alguns episódios ainda. Mas já é um bom começo. E aliás, você sabia que o Cascão está em Let's Go? E o pior que isso não é mentira não, olha aí o Cascão aí. Vocês são Let's Go? Somos sim, e você, quem é? Estou tão feliz por encontrar vocês! Sensacional! Sua corrida foi ótima! Não foi. O Tridagger X começou 100 segundos. Bem, o tal episódio do Revolvinho do Chaves era muito comentado em fóruns da internet sobre Chaves na década de 2000. Gente falando que assistiu esse episódio, que foi no dia 19 de março de 1991. E bem, segundo os relatos, nesse episódio o Chaves brincava com um revólver laranja e a roupa do Chaves era a mesma da temporada de 1972. E além disso, segundo eles, a imagem do episódio era bem ruinzinha, como se a cópia da fita do episódio estivesse bem estragada. E bem, por um tempo muita gente achava que essa história era falsa, que era efeito Mandela, mas tem uns pontos que dá a entender que esse episódio realmente existiu e foi realmente exibido. E bem, em 1991 aconteceu uma enchente nos estúdios do SBT na Vila Guilherme, em São Paulo, em um dia que estava chovendo muito. E como sempre que acontecia algum problema técnico no SBT ou algum problema, eles tacavam alguma coisa para tapar buraco até que eles botassem o programa do horário, né? Tipo, tinham vezes que eles colocavam Tom e Jerry para passar o dia inteiro quando tinham problemas técnicos, Looney Tunes o dia inteiro, etc. E bem,
esse suposto episódio de Chaves foi exibido no horário do TJ Brasil, que era o jornal do SBT. E como o TJ tava com o estúdio alagado dentro do SBT da Vila Guilherme, eles exibiram um episódio de Chaves, que é conhecido como o episódio do Revolvinho. E por muito tempo achava-se que esse episódio foi exibido no dia 19 de março de 1991. Só que com o passar do tempo descobriram que nesse dia não foi exibido Chaves no horário do TJ Brasil, e sim Chapolin. E depois de um tempo foi descobrido que o episódio do Revolvinho provavelmente foi exibido no dia 25 de abril de 1991, onde aconteceu mais uma enchente em São Paulo que acabou afetando os estúdios do SBT de Vila Guilherme. Essa data foi descoberta através de um ibope que mostrava que aconteceu uma exibição emergencial de Chaves no horário das 7h03 da noite, que é o horário do TJ Brasil. E como eu disse anteriormente, o episódio que passou nesse dia, supostamente o Chaves usava um revólver laranja e ficava assustando os moradores da vila, até que em um momento o seu Madruga toma um revolvinho dele e a transmissão do episódio acabou com o TJ Brasil entrando no ar. E bem, vou colocar um trecho de um depoimento de um membro do Fórum Chaves que falou dessa suposta transmissão em um vídeo do Fórum Chaves sobre o revolvinho do Chaves. Eu tinha 10 anos na época em que isso aconteceu. E aqui na capital de São Paulo, geralmente entre fevereiro e março são meses de muita chuva, aquelas pancadas à tarde que inundam a cidade e que sempre aparecem no noticiário. Quando foi começar o TJ Brasil, na verdade entrou um episódio do Chaves. E eu lembro que eu fiquei assim em êxtase de falar, puxa vida, Chaves fora de horário, né? Que beleza, era como se eu tivesse ganhado um round ali com meu pai, né? Porque agora iríamos assistir o que eu gostava, né? E eu lembro que ele comentou assim, caramba, que episódio velho, olha essa imagem como que tá. Então sim, era mesmo um episódio muito velho, que remetem à época das sketches de 1972. E veja só que coisa curiosa que aconteceu. Eu pensei em gravar, nós tínhamos um videocassete ali que ficava na televisão. Só que a gente não usava para gravar Chaves, porque, a meu ver ali, na minha época de criança, Chaves era algo que passava todo dia e que não corria o mínimo risco de um dia sumir. Então a gente sempre teria Chaves na televisão, por isso que eu nunca me importei em gravar episódios. Meu pai, ele tinha as fitas VHS para gravar filmes da Globo, Tela Quente, Supercine, e ele era muito ciumento com aquelas fitas. Nesse dia especificamente que passou fora de horário, eu até falei para ele assim, puxa, vamos gravar isso, pai. Também não sei por que motivo, né, mas eu gostaria de ter gravado aquilo. Aí eu lembro que ele me deu bronca. Ah não, você vai apagar algum dos meus filmes aí que eu não assisti ainda. Não grava não, deixa isso pra lá. E eu falando, não pai, vamos gravar, deixa eu pegar uma fita qualquer aqui. Aí o episódio passando e eu ali procurando alguma fita que ele talvez não tivesse usado. Aí no momento que eu ia tomar uma ação, o que aconteceu? O episódio foi cortado. Por que ele foi cortado? Porque do nada entrou o Boris Casoy com o TJ Brasil. E aí eu lembro que aquilo me deu uma frustração, e é dessa frustração que eu lembro que marcou aquele dia, né? A primeira notícia que ele deu no TJ Brasil foi de que justamente os estúdios do SBT estavam alagados. E isso também foi marcante porque a gente nunca tinha visto. Eles começaram a mostrar imagens de dentro do SBT, os corredores, né, os equipamentos, tudo inundado. Era naqueles antigos estúdios, né? E eu lembro que nos jornais do dia seguinte, meu pai sempre comprava o Diário Popular. Ali mostrava mesmo numa matéria do Diário Popular que os telejornais do dia anterior não haviam sido exibidos. Bem, na verdade foram exibidos. Mas foram exibidos mais tarde, né? E com esse corte aí. Mas sim, teve um episódio do Chaves, super velho, da época das sketches. E infelizmente não chegou até o seu final. Agora, tinha um revolvinho? A vila estava decorada para alguma coisa? Gente, não vou lembrar, mas eu lembro assim claramente do comentário do meu pai, que episódio velho, e de fato a imagem era tão diferente, o episódio era tão assim, sei lá, esverdeado, esquisito, fora daquele padrão que a gente estava meio que acostumado a assistir, que eu até tentei gravar, mas infelizmente não consegui. Tenho esperanças que um dia apareça aí uma gravação desse dia. A esperança é a última que morre, né? Vamos ver se aparece alguma coisa aí. E bem, como vocês viram, infelizmente ele não conseguiu colocar a fita a tempo dentro do videocassete para conseguir gravar o episódio a tempo, porque o episódio acabou sendo cortado. Agora você me pergunta, Ashura, esse episódio realmente não existe? Isso não é feito Mandela?
E bem, provavelmente existiu, né, já que foi encontrado uma teleguia de 1972 que falava de um episódio de Chaves que ele assustava os moradores da vila, soltando rojões na vila. Além também que teve uma compilação de 1972 do Chaves que foi exibida em 73, quando o Chespirito estava acidentado. E caso você não saiba, das 8 reprises de 72 em 73 de Chaves, apenas 7 são distribuídas pela Televisa. E a transmissão que não é distribuída é a do dia 16 de abril de 73, onde supostamente o episódio do Revolvinho está nessa transmissão. E eu também imagino que nessa transmissão de 16 de abril também está o episódio da Pichorra e também do Madruguinha de 72. Mas aí é só o que eu penso, pois não se sabe até hoje que sketches foram exibidas no dia 16 de abril de 73. E bem, o tempo passou, nenhuma gravação do Revolvinho apareceu, mas em 2012 muita gente achava que o episódio ia ser finalmente exibido no SBT quando eles começaram a soltar aqueles episódios semelhantes. Mas no final esse episódio acabou não dando as caras em 2012, infelizmente. E bem, eu acho que esse episódio do Revolvinho é uma primeira versão daqueles episódios das bombinhas. E provavelmente a Chiquinha solta as bombinhas no chão para fazer com que o Chaves ache que ele tá realmente atirando com um revolvinho de brinquedo laranja. E provavelmente esse episódio é realmente uma primeira versão das bombinhas. Algumas Lost Medias são tão difíceis de ser encontradas que muitos acreditam serem impossíveis e até improváveis de serem encontradas, mas que no final, por um milagre, acabam sendo finalmente encontradas. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou o AshuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar de Lost Medias que muitos acreditavam que eram impossíveis de serem encontradas, mas que no final foram encontradas. E bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, pois isso ajuda muito o dono do canal, que é a Ashura. Foi? Então bora começar o vídeo sem muita enrolação. Bem, vamos começar o vídeo falando de uma obra-prima brasileira chamada Miguelito. Miguelito está no ar, muita alegria vai rolar. Uma cópia brasileira de Chaves que foi exibida na Rede TV em 2000. E essa ideia maluca saiu da cabeça do Gugu Liderato e do Beto Carreiro, onde os dois decidiram fazer uma cópia brasileira de Chaves para conseguir sucesso e muito dinheiro. Eis então que Miguelito entra em produção e inicialmente ele ia ser exibido na Record, só que quando a produção ficou pronta de mais ou menos 22 episódios, a Record ela meio que deixou na mão e desistiu de exibir Miguelito, pois eles acharam um programa bem ruim e também que os gastos foram bem exagerados na produção de Miguelito. E devido a isso, o Gugu ofereceu Miguelito para a Rede TV, que topou. E olha, a Rede TV não achou Miguelito bom, e só da Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil, só que pra baixo, já achava Miguelito ruim. É porque a coisa realmente não era boa. Mas mesmo assim eles tentaram meio que apostar no programa. Eis então que em 2000 Miguelito foi ao ar por apenas uma semana com 5 episódios. E nessa semana Miguelito só teve 1 ponto de audiência. É um tremendo fracasso. E devido a esse estrondoso fracasso de Miguelito, a Rede TV decidiu tirar o programa do ar, deixando o Gugu bem bravo, né? Já que ele queria que Miguelito fosse exibido em 2 horários e a Rede TV só tava passando em 1 horário. Mas fazer o que, né? Ninguém consegue imitar Chaves. As atuações são forçadas, alguns atores parece que estão depressivos, principalmente a do Miguelito, mas também eu tenho que passar a mão na cabeça do ator do Miguelito e também passar pano, já que o Miguelito foi o primeiro papel dele, então, né, já era de se esperar, mas não é desculpinha para ele atuar que nem um depressivo. Além das piadas genéricas tentando copiar Chaves, só que dando errado, e também os próprios episódios que tentam imitar e os personagens também. E é aí que entra a questão de Lost Media. Como Miguelito só foi exibido por uma semana, não existia nenhuma gravação de Miguelito, só apenas a gravação da chamada, tornando Miguelito uma mídia bem impossível de ser encontrada, já que só passou por uma semana e, né, só teve 1 ponto de audiência, então pouca gente assistiu Miguelito. E é então que no ano passado foi encontrado todos os episódios de Miguelito que foram exibidos pela Rede TV
E, né, a única pessoa que gravou os episódios foi o próprio ator do Seu Frodoaldo, que é a cópia do Seu Madruga. Fora esses 5 episódios, o restante da série, né, que como eu falei, eles gravaram 22 episódios, mas a Rede TV só exibiu 5 episódios, então ainda tem muitos episódios de Miguelito que provavelmente vão estar perdidos pra sempre, né, já que esses episódios aí, né, que não foram exibidos, provavelmente não estão arquivados em nenhum lugar, né, pelo fracasso da série. Eu duvido muito que esses episódios vão aparecer, né? Só se, sei lá, alguém invadiu o estúdio antigo do Gugu, né? Que é a câmera 5, eu acho que era assim o nome, que é onde foi filmado, editado o Miguelito. Mas eu acho bem impossível disso acontecer. E bem falar da série copiada, né? A série criada por Chespirito, temos o caso de Latichara, que é uma série do Chespirito que surgiu em 1979, substituindo o Chapolin após a triste despedida dele. A história de Latichara conta a história de Vicente Chambon, que trabalha em um jornal chamado Latichara. E bem, Latichara teve 14 episódios até o início desse ano, né? Já que, pelo visto, foi achado um episódio de Latichara, que no caso seria o episódio 15. Que ninguém fazia ideia que era um perdido mundial. Ninguém sabia que Latichara tinha um episódio perdido. O que faz muita gente ter mais ódio da Televisa, hein? A existência desse episódio tinha sido descoberta através de um jornal da Colômbia, da data de 1980, só que depois de um pouquinho de tempo desse jornal ter sido achado, literalmente acharam esse episódio completo, sendo uma gravação de um canal da Colômbia em 1984. E agora vamos falar de Ozomatsu-kun, que é uma obra japonesa criada por Fujio Akatsuka, o qual ganhou uma adaptação em anime no ano de 1966 e fez muito sucesso no Japão e na Coreia, ganhando até outras adaptações em animes, uma nos anos 80 e uma nos anos de 2010, mais ou menos em 2015, que digamos que é a adaptação mais famosa desse anime, né, já que o anime fez muito sucesso por fazer paródias de outros animes, no caso, a adaptação de 2015. E bem, a versão que tinha se tornado perdida, supostamente para sempre, tinha sido a versão de 1966 de Ozomatsu-kun, que após as reprises nos anos 70, acreditavam-se que essa versão do anime se tornaria perdida para sempre, devido ao arquivo precário de vídeo e áudio. Mas deu tudo certo no final, pois em um depósito de estação de TV lá na década de 90, acabou sendo encontrado cópias em 16mm de episódios de Ozomatsu-kun, fazendo com que o anime pudesse ser retransmitido e também ser disponibilizado para VHS e também DVDs futuros, se tornando assim uma mídia 100% encontrada. Agora vamos falar de outro caso de anime, que no caso é de Futakun, um mangá criado por Fujiko Fujio, a mesma duplinha que criou Doraemon. Lá para 1966, o estúdio Nippon Hoso Eiga tinha planos para produzir uma adaptação em anime em cores de Futakun, que iria inicialmente começar a ser exibido no começo de 1977 na NTV. Mas por motivos desconhecidos, o anime acabou sendo cancelado. Alguns dizem que foi por causa de Detetive Piccolino, alguma coisa assim, Piccolo, sei lá, que era um anime que o mesmo estúdio que ia fazer Futakun estava fazendo. Aí por causa desse anime aí de detetive, eles tiveram que cancelar a adaptação em anime de Futakun. Mas antes desse anime ser feito, tinha sido feito um piloto em preto e branco que era exibido algumas vezes na TV japonesa, e a última vez que tinha sido exibido no ano de 1972, onde o piloto foi exibido como o tapa-buraco de um jogo cancelado de beisebol. Após essa exibição, o piloto desse anime acabou sendo perdido. Eis então que um usuário do Twitter chegou a perguntar para uma empresa mãe da Nippon Hoso Eiga para saber se eles tinham posse de alguma fita desse anime. E é então que esse estúdio acabou localizando uma fita no arquivo dele chamada de Putakun. Sim, Putakun. Só que na verdade, quando eles foram analisar, né, eles viram que na fita desse piloto aí tá escrito Futakun, sem ser Putakun. E é então que esse usuário chegou a contactar a Tokyo Laboratory para examinar as condições da fita para ver se tem como ter uma forma de disponibilizar esse piloto. Desde então não houve mais informações, apenas algumas fotos desse piloto. Portanto, há altas chances de o piloto anime de Futakun ser disponibilizado na internet alguma hora.
E para finalizar o vídeo, vamos falar de Presente de Natal, um filme de animação brasileira feito em 1972. O filme conta a história de duas crianças que queriam um presente de Natal, mas o pai dessas crianças não tinha tanta condição assim para comprar o que eles queriam, então esse pai aí procura um presente mais barato, né, para dar aos filhos, e esses dois filhos acabam sonhando que o Papai Noel vem até eles, e eles pedem pro Papai Noel para fazer uma viagem em torno do Brasil, mas o Papai Noel estava muito ocupado e não podia fazer essa viagem com aquelas crianças, pois era época de Natal, ele tinha que entregar os presentes, então a missão de fazer a viagem com essas crianças foi dada ao Saci. E assim, o Saci, vestido de Papai Noel, junto com as duas crianças, viajam em estados do Brasil, como Paraná, Rio Grande, etc. Esse filme do Presente de Natal estava perdido há vários anos. Só existia uma foto do Saci em um livro que falava bem pouco do filme, até que o grandioso Heitor Victor conseguiu o contato do criador do filme do Presente de Natal, e esse filho aí do criador tem simplesmente esse filme do Presente de Natal completo. E em algum momento do futuro, esse filme vai ser disponibilizado com certeza. E bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e fui!